Isso aí, galera, empolgação total aqui, indo agora para o nosso primeiro encontro de casais aqui em Foz do Iguaçu, num resort irado, expectativa total, vamos ver se a galera vai curtir, que vai ser muito, muito bacana. E claro, sempre na companhia da mulher mais incrível do planeta, minha linda e maravilhosa. Então, hoje vamos falar sobre casais. Minha linda, e aí? Falando sobre casais, casamento. Primeiro, você curte seu casamento? Primeira coisa que eu queria falar. Essa é a hora que você fica esperando aquela resposta, tá ligado? O que será que vai vir? Minha linda, sobre casamento, minha linda. E aí, o que você pode falar sobre casamento? Você se imaginaria hoje, primeiro casada e depois ministrando casais? E aí? Hoje, assim, hoje eu tô mais acostumada porque já vai fazer 16 anos que nós estamos casados, né? 16 anos, meu Deus do céu. Mas se a gente for pensar pela ordem natural das coisas, de como o rumo da sociedade nos ensina, ou até os exemplos que nós vemos, né? Dos casamentos à nossa volta, casamento não era uma opção pra minha vida. E é totalmente atacado, né, meu? Totalmente. Porque o que é falado sobre o casamento é que é uma instituição que não dá certo. Porque vai ser um lugar onde você vai perder sua liberdade, você vai perder as suas escolhas, você vai ter que dividir tudo que você tem, né? Até quando você vai se casar, já tem a pergunta, né? Que forma que você quer se casar? Com separação de bens, com comunhão de bens? Então, quando você entra no casamento, parece que essa se torna o primeiro desafio que os casais passam a acreditar. Forte. Né? Que o casamento você vai entrar e você vai perder algo. Você vai perder algo teu, você vai perder a tua liberdade, você vai perder o teu dinheiro, você vai perder as tuas escolhas. E pelo contrário, né? Quando Deus fala sobre que não é bom que esteja só, que o homem não esteja só, ou que as pessoas andem sozinhas, porque ele fala, quando são dois, um dá o suporte pro outro. Quando um cai, o outro levanta. Quando um tá mal, o outro vai dar o suporte. Então, o casamento é uma instituição constituída por Deus. E muitas vezes as pessoas estão querendo viver a instituição do casamento baseado no que elas acham que alguém falou que era o certo. Mas você só vive a plenitude do que é o casamento aos olhos de Deus quando você vive dentro do padrão de Deus. Não é difícil, não se torna difícil, não se torna impossível. Por quê? Porque você vai olhar pela perspectiva do que Deus fala. E aí quando você olha pelo que Deus fala, se torna simples. Porque não são exigências, não são regras, não são obrigações. E sim conselhos em relação a como conviver com uma pessoa que, humanamente falando, biologicamente falando, é totalmente diferente de você. Não tem como falar que o homem e a mulher são iguais. Não, nós somos iguais. Não somos diferentes. O homem não consegue gerar um filho. O homem pensa totalmente diferente, a cabeça dele de analisar a vida, de ver a vida é diferente, assim como a da mulher. Então nós temos que estar firmados em Deus, na palavra de Deus e conhecendo a Deus, para que a gente possa se conhecer, né? Conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas fraquezas, conhecer aquilo que é o que fala mais alto no nosso coração, que é muitas vezes o nosso desejo ou vontade de querer estar certo e ganhar, e colocar na presença de Deus para que a gente possa ter um casamento feliz, né? Para que a gente possa viver um casamento pleno. Mas hoje, deixa eu te perguntar, assim, se nós olharmos, o que dentro da sua visão você vê qual é o maior desafio dos casais hoje? Você vê que os casamentos, você troca ideia com um monte de mulher e tal, você vai conversando com as mulheres, o que elas mais falam? O que as mulheres mais falam? Hoje o que eu mais vejo são dois cenários diferentes, né? O cenário que eu mais vejo é um cenário onde o casal ele é dividido dentro da própria casa financeiramente. Então é a maior porcentagem dos casos, né? Porque cada um dos dois trabalha, hoje a mulher e o homem trabalham, e aí entra a divisão financeira, porque a mulher trabalha, o dinheiro é dela, o homem trabalha, o dinheiro é dele. Eles somente são dois amigos que não dividem uma intimidade do casamento. Eles dividem uma casa, mas não dividem a intimidade. E assim eles não dividem o dinheiro. Eles só fazem o que o dinheiro de cada um permite. Então se nós olharmos hoje, galera, se nós pensarmos, e eu concordo com a Ká, tá? Porque eu também converso com os homens, a gente vai trocando ideia, até mesmo com os casais que a gente conversa, é impressionante o número, não são todos, mas a grande maioria, gente, assim, maçante, gritante,
são de pessoas que estão no mesmo ambiente, na mesma casa, até tem um papel que estão casados, pegaram a bênção de casamento, mas eles vivem separados dentro de casa. Não tem intimidade como casal, não tem comunicação como casal, não tem planejamento como casal, não tem decisões como casal. Então é bem delicado, porque na verdade, se a gente olhar também, né, Kai, pensar, muitos acabam esquecendo de um ponto muito interessante. Todos nós estamos em construção, certo? Todos nós estamos sendo trabalhados, lapidados por Deus. Por exemplo, você já nasceu sabendo que você um dia ia casar e se tornar esposa? Você já sabia ser esposa? Não. Você já sabia ser mãe? Não. Então, quando que você aprendeu a ser esposa e ser mãe? Estando casada e sendo mãe. Então é isso que os casais precisam entender. Você não nasce marido já. Por mais que você tenha um plano que Deus tem do cara poder casar, se tornar um marido, um pai e tal, claro, decisão de cada um, mas no processo ele vai entender que eles vão ter que se abrir para serem trabalhados, para se tornarem um marido e uma esposa. E aí, se eu pudesse ranquear ou nomear, dizer algo em relação a isso, o que eu diria é que o maior erro, posso falar assim, essas palavras, o maior erro dos casais eles investem o tempo, a força, a energia, tudo que eles são, numa faculdade, para construir a carreira, para desenvolver o negócio, porque eles precisam conquistar, eles precisam ser alguém. Não que seja errado. Posso só continuar a minha reflexão? E não investem nada em relação ao casamento. É verdade. Qual investimento seria? Cara, eu não posso estar casada ou estar casado dentro da minha relação matrimonial e levar o casamento, por exemplo, como eu vi o exemplo dos meus pais ou dos meus tios ou com quem eu convivi. Porque muitas vezes o exemplo que você pode ter tido não foi um casamento exemplar, que foi o modelo para você. Você está replicando algo porque você viu aquilo. Beleza, se a gente quer uma profissão, a gente faz 5, 6 anos de faculdade. Quando você quer estudar um idioma, você estuda 5, 6 anos para falar alguma coisa. Você está se esforçando, estudando para algo. Aí quando a gente casa, a gente se apaixona, ama, casou. Nos primeiros desafios, cada um se fecha no seu mundo e fala, não tem o que fazer não, falei uma vez, não vai mudar não. Porque é um grande erro. As pessoas acham que é tipo automático? Acham que é automático o negócio? Acha que vai falar, o outro vai ouvir, vai aceitar numa boa, vai mudar de repente e vai viver um mundo de maravilhas. E na verdade, nós temos que buscar conhecer a Deus, conhecer o que a palavra de Deus fala sobre o papel de cada um. Porque muitas das ideologias que são ensinadas e pregadas hoje, né, tudo que é falado em relação à sociedade, é um conceito errado do que a própria palavra de Deus diz a respeito do homem e da mulher, a respeito de como que cada um dos dois vai encontrar o seu papel dentro do casamento. Então, em relação ao que o pastor estava falando sobre a intimidade, os casais confundem o que é intimidade. Acredita que a intimidade é somente a relação sexual do casal. E não é. Intimidade é você poder falar os segredos íntimos do teu coração para a pessoa que está do teu lado, sem o julgamento, sem a briga, ou sem achar que se você falar isso, aquilo vai se tornar uma arma na mão do seu inimigo para ele usar contra você. Então muitos casais estão casados, mas não têm intimidade. O outro não sabe o que se passa no coração, o outro não sabe quais são os sonhos, o outro não sabe quais são os medos, o outro não sabe quais são as lutas pessoais em relação à mudança que deseja ter ou não. Então, o casamento, você precisa se esforçar, você precisa lutar e você vai ter que... E 100% dos casos, quando você começa a investir tempo no seu casamento, em relação a analisar, olhar que tá errado ou que não tá, dar ouvido às reclamações do cônjuge ou não, a maioria das vezes a gente vai perceber, 100% dos casos, que a mudança está em nós. Nós precisamos mudar. Porque muitas vezes a gente está querendo formatar o outro a nossa imagem, aquilo que a gente está imaginando que seria o ideal. E aí entra aquele texto de Davi: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, né, os meus caminhos, meus pensamentos, conhece o meu coração, meus pensamentos, sonda-me por completo e guia-me pelo caminho eterno. Então você vê que Davi, naquele momento, ele fala para Deus sondar o interior dele, ver onde estava errado e guiá-lo. Ele estava realmente se colocando debaixo da mão e direção do Senhor, para que o Senhor pudesse agir e mover na vida dele. E é isso que eu vejo que os casais precisam fazer. Parar de falar, o fulano, ele tá errado, ela, isso. Parar de apontar e falar, Senhor, som do meu coração.
veja como eu, marido, estou, veja eu, esposa, estou, me guia para ser um marido melhor, me guia para ser uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, que é isso que muitos casais precisam hoje buscar para viverem realmente a plenitude de Deus no casamento deles. É isso aí, então é uma busca, né? É algo que a gente precisa desejar. Se eu olho para essa questão do casamento e falar, dá nada, vamos continuar assim que tá bom. Muitas vezes a gente vê o resultado não dando muito certo. Estoura, então, né, mano? O resultado não dando muito certo, não sendo bons resultados. Porque não é essa a vontade de Deus, né? Porque a galera sempre acha, não, já estamos casados, ninguém vai tomar decisão. Meu irmão, é delicado isso, hein? A galera sempre vai empurrando, achando que é de boa, até no dia que um chega e fala, pum, estourou. E aí como é que você fica nessa? Como é que a gente faz? Então tem que realmente buscar em Deus, cara, sabedoria para poder fluir. E é por isso que nós estamos indo pro nosso encontro de casais para trocar ideia com a galera, porque nós queremos ser o primeiro casal, meu irmão, a ser transformado por Deus da Mar. Nós estamos juntos há 21 anos. Então nós estamos casados há 16 e junto 21, parceiro. É chão, mano. É chão, mas mesmo assim eu preciso aprender mais, eu preciso me abrir mais, ser lapidado mais, para que eu possa ser um marido melhor dentro da minha casa, com um pai melhor. Então, meu irmão, não pense que vai chegar no final, tô bem, já era, não preciso mais mudar. Quem tem que mudar é o outro. Se você pensa assim, eu vou dizer uma coisa para você, você tá equivocado. Tem que abrir o coração. Nós precisamos, como a palavra de Deus fala, né? O apóstolo Paulo falando sobre 1 Coríntios em relação ao amor, que o amor ele coloca os interesses do outro à frente do meu. Então eu vou analisar, puxa, será que eu continuo tendo as mesmas reclamações do meu marido em relação ao que eu faço? Será que eu estou tendo as mesmas reações? Será que eu estou agindo da mesma forma? Se eu ainda estou fazendo o que ele sempre reclama, significa que eu não mudei e eu preciso mudar. Então, nós temos que lutar, que perseverar, que ir até o fim e entender. Existe tantas coisas boas e maravilhosas que nós podemos desfrutar dentro do casamento. E não podemos deixar a paixão, não podemos deixar esse amor que nós sentimos um pelo outro quando a gente se casou. A decisão que nós tomamos de se unir num casamento foi porque a gente tinha sonhos, a gente tinha uma ideia, a gente imaginava que seria de uma forma. E eu não acredito que o casamento é só para você se juntar com alguém e você construir algo e falar, já estou acostumado com ela. Não, é para você continuar vivendo aquela mesma paixão, você continuar desejando viajar só você e essa pessoa, você continuar desejando querer sair só com essa pessoa, entre os filhos, tudo, a gente tem que fazer tudo em família, mas lembrar que um ou outro continua sendo duas pessoas que se amaram, que se apaixonaram para estarem juntas. Fechou? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Valeu. Tchau, tchau.